Eis um pensamento rápido. Os vampiros da chamada Saga Crepúsculo não são vampiros de verdade. Antes de mais nada, vamos deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, quando eu falo sobre a qualidade dos vampiros de Crepúsculo, não estou falando da qualidade dos filmes em si, apenas de uma de suas características. Voltando ao tema principal, um dos muitos argumentos que pessoas que não gostam dos filmes da franquia é que os vampiros dela não são vampiros de verdade. Uma das respostas mais respeitáveis dos fãs dos vampiros... Caralho... Para de errar, filha da... Uma das respostas mais respeitáveis dos fãs dos filmes é que os vampiros não existem, por isso não se pode julgar a caracterização deles como ficção. Esse argumento é bom porque, desde criança, nós somos ensinados que histórias de ficção não existem. Mas fica uma dúvida bem específica. Se uma coisa fictícia como vampiros não existe, como é que nós conseguimos imaginá-los com características específicas, não apenas em termos de regras conceituais, mas fisicamente? Literalmente, isso é tão fácil ter contato com determinantes deles, inclusive até se envolver emocionalmente com um personagem fictício, ele deve existir em algum nível. Que nível é esse? E se existe tal nível, quão real ele é? Essa é complicada, né? Os caras do Idea Channel fizeram 2 episódios muito interessantes sobre o assunto. Em um deles determinam o que é ficção e no outro se ela existe. Eles citam o filósofo austríaco Alexius Meinong, que criou a teoria meinongiana do objeto. De acordo com essa teoria, objetos que não existem podem possuir propriedades. Mais tarde, estudiosos de Meinong viriam a conceber a ideia de um universo inteiro que siga a teoria meinongiana, ou seja, um universo fictício com objetos que não existem, mas que possuem características bastante específicas. Surgiu daí o chamado realismo modal, que sugere uma multipluralidade de realidades. A ideia segue a premissa de que, se uma coisa tem alguma possibilidade de acontecer, ela vai acontecer, mesmo que uma realidade paralela. É preciso ter em mente que o realismo modal era uma teoria que foi muito criticada, inclusive pelo seu autor, David Kellogg Lewis. Ainda assim, de acordo com os caras do Idea Channel, se um indivíduo em um desses mundos paralelos tem a capacidade de dizer que o mundo dele é real, então o mundo dele é real. Isso tudo é muito interessante, mas não é prova de que algo existe ou não. Principalmente porque, se existe, não existe em nosso mundo. Portanto, quando eu falo de vampiros, o ouvinte vai entender que falo de uma criatura que não existe em nosso mundo. Um dos maiores críticos do realismo modal, Saul Kripke, diz exatamente isso. Quando falamos de vampiros, não falamos de referências reais, mas de referências fingidas. Não é sobre uma criatura específica, mas apenas uma criatura imaginada. A dúvida que fica é, quando falamos de vampiros, estamos falando de pessoas por aí que correspondem às características específicas de vampiros e responderiam pelo nome, ou, sempre que falamos de vampiros, refere-se a uma espécie de entidade que vai corresponder de forma geral ao que chamamos de vampiro, mesmo que ela não possua presença física no nosso mundo. Eis que Kripke nos dá a resposta dizendo que nada fictício existe como realidade física, seja em nosso mundo ou em outro possível. Porém, é possível existir de forma abstrata dentro das atividades humanas, tal qual divisões políticas separam países em função da atividade humana. Elas não existem fisicamente, mas elas existem. Segundo a teoria meinongiana dos objetos, o realismo modal e até a lógica das ações humanas, vampiros são seres com características centrais específicas. Dentre elas, queimar na luz do sol, dormir de dia e serem monstros cruéis e, eventualmente, sem alma. Características às quais os seres de Crepúsculos não se adequam. This is what I am. Like diamonds. O que você acha? O Edward é um vampiro? Vampiros existem? Digam suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar. É preciso ter em mente que o realismo modal era uma teoria que foi muito criticada. Ah não, eu já falei isso, né? Que pena. Saul Kripke fez exatamente isso. Não, diz exatamente isso. Porra! Sim. Fuck! 3, 2, 1... Oh shit. Quer gravar com esse papo? Vampiro. Isso chama atenção, velho. Para as pessoas quererem ver esse canal. Ei, galera, tem um...